Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão dizendo que o Flávio não pode visitar Jair Bolsonaro por 90 dias. Ou seja, coincidência ou não, o Flávio vai ficar sem conversar com o seu pai, o maior líder da direita, até o final do primeiro turno. Aí, para esses, ainda pode ter visita. Pro cara que roubou, matou, traficou, para eles podem. Aí, pro cara que tá preso, sem uma condenação de corrupção, de tráfico, de roubo, nada disso, mas por um golpe, um atentado à democracia, aí ele não pode ter visita nem do próprio filho. E de ninguém, né? E aqui tá a parte mais importante desse vídeo. Nas eleições de 2022, ficou muito claro para todo mundo que o processo eleitoral foi totalmente viciado por esse cara aqui. Sabe o que tá acontecendo agora? O sistema não tem esperado nem as eleições chegarem. Eles já fizeram isso, e anteriormente. Porque assim, se no meio da partida, durante o torneio, o juiz for parcial demais para o Messi ou parcial demais para o Mbappé, vai ficar muito na cara, né? Agora, se ele agir antes do campeonato acontecer, dizer que o Messi não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, ou o Mbappé não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, você concorda comigo que você está tirando o melhor jogador do seu time e, consequentemente, isso vai influenciar no resultado do seu time? Então foi exatamente isso que eles fizeram, mas para dentro da política. Eles tiraram o melhor jogador do lado da direita que a gente tinha. O cara conseguia reunir multidões, em moto, conseguia reunir multidões em manifestações, que realmente todo o apoio que ele dava para qualquer tipo de candidato já fazia com que o candidato explodisse de volta ou saía na frente de vantagem de muitos outros, porque ele tem muita força eleitoral. Não é à toa que ele está preso há mais de 200 dias e a mídia continua falando exatamente em quem? Nele. Quando você pega os discursos da esquerda no plenário, em entrevistas e podcasts, estão falando de quem? Dele. Ele já não está em nenhum cargo mais público, ele não tem rede social, ele não pode comunicar com ninguém, ele não pode, né, fazer como o Lula fez, um gabinete dentro da casa dele para poder receber políticos e tomar decisões, articulações políticas. E aí, meu irmão, inventaram um golpe de Estado, não tem que tirar o cara, ele não pode participar das eleições não. Ah, por quê? Porque, obviamente, ele é bom demais. E porque, obviamente, ele faz diferença demais no processo eleitoral. Mas, com certeza, isso aí é só mais uma coincidência. Como, por exemplo, essas coincidências aqui. O Bolsonaro, por exemplo, agora está preso e ele não pode sair de casa, obviamente. Não pode ter redes sociais, não pode falar por terceiros, por redes sociais, não pode fazer nada. Literalmente estão matando o cara em vida. Agora não pode receber visita nem do próprio filho, né? Mas como será que o judiciário tratava quando era o Lula preso? E lembrando que há uma diferença gigantesca, né, entre a prisão do Bolsonaro e Lula, né, porque um foi condenado aqui por um golpe que não teve nem arma, e o outro aqui foi preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, enfim. Mas vamos ver como é que era o tratamento com Lula? Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É isso mesmo, ele fez da prisão um gabinete ali improvisado para poder tratar sobre temas de campanha eleitoral. Em 6 meses, o Lula recebeu 572 visitas lá na cadeia. Tem entrevista, tanto para a imprensa local quanto também internacional. Até Martim da Vila, Chico Buarque foi lá visitar o cara. Ainda na cadeia, o Lula foi lá e recebeu 35 mil cartas, enquanto o Bolsonaro não pode receber nada, absolutamente nada. Nem comunicar para fora, nem que tá de fora também comunicar para dentro também não pode. E durante a campanha eleitoral de 2018, enquanto o Lula estava preso, veio um porta-voz ler uma carta do Lula. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva! E agora o Moraes vem acionar o Ministério Público Eleitoral para poder investigar, falando que houve propaganda antecipada na divulgação da carta de Jair Bolsonaro. Mas peraí, isso aqui foi o quê então? Isso aqui foi o quê? No meio da campanha, literalmente, o cara estava lendo uma carta do Lula que estava na cadeia. Isso é o quê? Isso era o quê que está acontecendo aqui? Me fala. Inclusive agora a Procuradoria viu propaganda antecipada do Lula sobre as candidatas Marina Silva e Simone Tebet. Engraçado, né, que o Moraes não falou nada, né, não foi atrás, só foi atrás da carta quando foi Bolsonaro, né. Eu te pergunto, será que isso aqui vai dar alguma coisa? Claro que não, né, porque já não deu, né, você lembra disso aqui? Literalmente ano eleitoral, uma escola de samba recebeu quase 10 milhões de reais para poder fazer campanha pro Lula. Foi isso que aconteceu. Os caras literalmente usaram o número 13 no desfile, usaram os refrões de campanha, colocaram os símbolos do partido, ridicularizaram os opositores. Então, assim, deixou de ser homenagem para virar ato político. Isso é claro para todo mundo. Inclusive, tiveram reuniões dentro do Palácio do Planalto, junto com 2 ministras do governo do Lula e a primeira-dama Janja, para poder tratar sobre o desfile. Mas isso aqui não é campanha antecipada. Campanha antecipada é uma carta que o Bolsonaro mandou e o Flávio leu. E convenhamos, tá?
Quando é criminoso mesmo, o cara é bandido, ladrão, traficante, etc e tal, pra mim tinha que receber visita nenhuma. Mas a justiça não faz isso nem com os criminosos de verdade. Que, cara, líder do CV recebe visitas da esposa na penitenciária. A realidade das cadeias do Brasil, que realmente recebem bandidos de verdade, é tipo um resort, ó. Aqui, ó, resort do crime, ó, em Pernambuco. Tinha pagode, pilha de dinheiro. Isso que virou os presídios do Brasil, colônia de férias. Aí, pra esses, ainda pode ter visita. Pro cara que roubou, matou, traficou, pra eles podem. Aí, pro cara que tá preso, sem uma condenação de corrupção, de tráfico, de roubo, nada disso, mas por um golpe, um atentado à democracia, aí ele não pode ter visita nem do próprio filho. E de ninguém, né? E aqui tá a parte mais importante desse vídeo. Nas eleições de 2022, ficou muito claro para todo mundo que o processo eleitoral foi totalmente viciado por esse cara aqui. Moraes era presidente do TSE e dá só uma olhada em como que ficou, por exemplo, a diferença entre as propagandas da TV do Lula com a do Bolsonaro. Antes e depois da decisão do TSE. Antes era igual, 225, 225. Depois da decisão do TSE, caiu para 55 as inserções da TV do Bolsonaro. Ou seja, o Lula teve 12 vezes mais inserções na TV do que o Bolsonaro na reta final de campanha. Vocês acham que isso influencia a cabeça das pessoas em quem vai votar? Influencia a dinâmica eleitoral? Sim ou não? Mais uma vez, o TSE, durante a campanha, foi lá e proibiu o Bolsonaro de fazer lives dentro do Palácio da Alvorada. Mas o Palácio da Alvorada nada mais é do que a casa dele. Ou seja, o cara não podia fazer live dentro da casa dele. Ele tinha que, sei lá, tinha que sair, fazer na rua. Ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro na campanha, né? As imagens lá que as pessoas foram para poder comemorar, enfim, independência do Brasil, etc. Então não pode. Vai mostrar muito apoio das pessoas a você. Aí o cara vai lá na ONU, dá um discurso, ele é presidente da República, ele quer mostrar isso, né, na campanha eleitoral, como ele de fato defendeu as pessoas, teve coragem de falar as verdades ali na ONU. Mas também não pode, porque isso aí é bom demais. E as pessoas verem que você é bom demais, não vai votar em você, né? Então, proibido. E ainda no mesmo período, quando o Alexandre de Moraes ele anuncia o Lula como presidente eleito da República, me vem esse cara aqui, que nada mais era na época do que o corregedor-geral da Justiça Eleitoral e também relator do processo contra o Bolsonaro, e me fala a seguinte frase no ouvido do Alexandre de Moraes. Aí eu te pergunto, por que essa frase nunca foi explicada? Que missão é essa? Por que foi cumprida? Por que ele falou logo com o Alexandre de Moraes? Foi ele que deu a ordem? Ordem de quê? E por que ele falou isso logo depois que foi anunciado o presidente eleito Lula? Cara, é o tipo de pergunta que, assim, inacreditável como isso passou e ninguém fala assim, não tem nada estranho, não. Cara, durante a campanha poderia fazer o fake news que quisesse contra o Bolsonaro, né? Eu lembro que chamavam ele de canibal, pedófilo, falaram que eles queriam acabar em propaganda eleitoral com as férias e 13º e FGTS. Aí quando você vai ver agora, né, que a eleição passou, eles foram eleitos, os verdadeiros responsáveis aí pelo maior rombo no INSS e, obviamente, tem um dedinho deles ali, né? Isso aqui, inclusive, só aconteceu, né, de reduzir a quantidade de propagandas do Bolsonaro na TV, porque a propaganda chamava o Lula de ladrão e corrupto. Isso feria, ofendia o candidato à presidência Lula. Mas inventar mentira na propaganda, falar que vai acabar com o 13º, com o FGTS, com férias, chamar de canibal, os caramba quatro, aí tudo bem, aí faz parte da democracia, né? Mas isso ele fez em 2022 durante as eleições. Sabe o que está acontecendo agora? O sistema não tem esperado nem as eleições chegarem. Eles já fizeram isso, e anteriormente. Porque assim, se no meio da partida, durante o torneio, o juiz for parcial demais para o Messi ou parcial demais para o Mbappé, vai ficar muito na cara, né? Agora, se ele agir antes do campeonato acontecer, dizer que o Messi não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, ou o Mbappé não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, você concorda comigo que você está tirando o melhor jogador do seu time e, consequentemente, isso vai influenciar no resultado do seu time? Então foi exatamente isso que eles fizeram, mas para dentro da política. Eles tiraram o melhor jogador do lado da direita que a gente tinha. O cara conseguia reunir multidões, em moto, conseguia reunir multidões em manifestações, que realmente todo o apoio que ele dava para qualquer tipo de candidato já fazia com que o candidato explodisse de volta ou saía na frente de vantagem de muitos outros, porque ele tem muita força eleitoral. Não é à toa que ele está preso há mais de 200 dias e a mídia continua falando exatamente em quem? Nele. Quando você pega os discursos da esquerda no plenário, em entrevistas, em podcasts, estão falando de quem?
dele. Ele já não está em nenhum cargo mais público, ele não tem rede social, ele não pode comunicar com ninguém, ele não pode, né, fazer como o Lula fez, um gabinete dentro da casa dele para poder receber políticos e tomar decisões, articulações políticas. E aí, meu irmão, inventaram um golpe de Estado, não tem que tirar o cara, ele não pode participar das eleições não. Ah, por quê? Porque, obviamente, ele é bom demais. E porque, obviamente, ele faz diferença demais no processo eleitoral. Ora, imagina se ele tivesse, né, na rua, fazendo campanha eleitoral para vários candidatos, como, por exemplo, ele já fez para mim, né, em todas as minhas campanhas. A diferença que isso não faz na corrida eleitoral. A diferença que faria se ele fosse o candidato, ou se ele poderia apoiar o Flávio também, mas aqui fora. Você acha que isso não faria diferença nenhuma? É claro que faria. E é por esse exato motivo que eles agiram de forma preventiva. Fizeram com que ele ficasse fora da disputa eleitoral para não interferir como interferiram de novo em 2022, né, sendo parcial na condução do processo eleitoral e ficar muito na cara. E foram fazendo aquela historinha mesmo do sapo, sabe, na água. Se colocar quente demais, as pessoas olham, né, o sapo pula. Agora, se for esquentando ao pouquinho, né, o sapo morre. E o sapo aí, no caso, é a consciência das pessoas. As pessoas começam a esquecer, começam a achar normal os absurdos que têm acontecido. Porque numa boa, num processo eleitoral, é punk mesmo. É ataque, é defesa, é propaganda, é gente na rua. Eu sei como é que é o jogo político. Mas sério mesmo, a esquerda só quer ganhar no tapetão. Quer tirar o melhor jogador nosso, né? Tirou, na verdade, o nosso melhor jogador de campo, né? Sob um pretexto ridículo para poder simplesmente falar que isso é em prol da democracia. Então, assim, o tratamento que eles estão dando agora, né, com relação à prisão do Bolsonaro, é o tratamento que a esquerda dá com qualquer tipo de opositor político deles. Perseguição implacável para tentar, obviamente, se não conseguir matar, né, como o ex-filiado do PSOL fez com o Jair Bolsonaro, eles tentam matar o cara ainda em vida. É isso que está acontecendo. Simples assim. No fim das contas, sabe quem está fazendo propaganda antecipada eleitoral pro Flávio? O Alexandre de Moraes. Porque só está provando o nosso ponto de que aqui no Brasil realmente não existe mais democracia. É um bando de gente que quer dominar até em quem você deve votar ou não. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!